Oi, esta é a nossa 11ª aula assíncrona da disciplina de Instrumentação e Controle de Bioprocessos do segundo período do ano letivo de 2020. Tudo bem? Hoje eu tratarei a respeito de uma introdução à análise de estabilidade de resposta e do método da síntese direta de controladores automáticos. Quando a gente fala em estabilidade, essa condição ela é definida matematicamente. Então, existe uma definição matemática de estabilidade. Então, eu vou tratar a respeito dessa definição matemática. E essa definição, ela permite que seja possível se sintetizar, a partir da informação da estabilidade, os parâmetros do controlador, ou dos controladores. Então, por isso que esses dois assuntos são tratados concomitantemente. Então, vamos começar pensando na malha de controle. Quando a gente tem a malha de controle, né, a gente tem um processo, esse processo é descrito por uma GPDS, tá certo? É uma função de transferência do processo. Essa variável de saída aqui, que vai ser o y desvio de S, vai ser comparado, vai ter seu valor comparado, com o valor de setpoint. Esse setpoint eu vou fazer a malha toda, esse setpoint eu vou fazer a malha toda em desvio. Então aqui eu vou colocar como sendo B' de S, tá certo? Podia ser também R de referência, tá? Alguns livros vão usar R. E aí, essa comparação vai gerar um desvio, né? Esse desvio vai ser enviado para GC de S, que é a função de transferência do controlador, que a gente viu na aula 10 passada. Esse controlador vai gerar um desvio, que é o P' de S, que vai ser subtraído no feedback por retroalimentação negativa em X' de S. Então, essa é a malha em desvio, né? Em variáveis de desvio. Então, essa aqui é a malha fechada. Malha fechada, feedback em desvio. Por uma questão de simplificação, como a gente já tinha falado na aula 10, eu preciso me dar por conta que essa malha aqui ela acaba tendo duas entradas e uma saída. Então, esse sistema aqui seria um sistema múltiplas entradas e uma única saída, MISO. Para facilitar, ou eu considero ele somente com respeito à variação do setpoint, e aí eu estaria analisando o sistema servo. Servo é quando a função de desvio P' de S, que é a função de desvio setpoint, ela é diferente de zero, né? Então, aqui eu teria variação no setpoint. Se eu tenho variação no setpoint, significa que é servo. Nesse caso, eu desconsideraria a variação em X'. Então, uma opção, e a outra opção seria avaliar aqui, né? Simplesmente, e aí eu teria aqui zero, e aqui eu teria a operação regulatória, né? Então, são os dois modos de operação de controladores, né? Os modos de operação de controladores automáticos principais, porque existe um manual quando o sistema está desligado, seriam o regulatório, onde eu só me preocupo com um pedaço da malha que está à esquerda, e o servo, que eu me preocupo com a malha com esse pedaço da direita e apago o pedaço da carga lá do X' de S. Né? Bom, o que acontece? Como eu mostrei na aula passada, existe uma função de transferência equivalente à malha fechada.
né? Então, quando o set point não varia, então, operação regulatória. Operação regulatória, né? O que nós temos? Eu não vou fazer toda a dedução, porque eu já fiz na aula 10. Nós temos que a função de transferência em closed loop, G de closed loop, em português seria GMF, tá certo? Ela seria dada por a GCL. A função de transferência GP de S, 1 mais GP de S vezes GC de S. Bom, agora entra o assunto novo, tá? Quando nós analisamos funções de transferência, nós sempre sabemos que as funções de transferência são frações de polinômios. Então, as funções de transferência, as frações, tá? Que descrevem as funções de transferência, elas sempre vão ser, né, desse estilo aqui. Eu vou ter um numerador em S e um denominador em S. Essas características, né, esses polinômios em S, eles vêm das equações diferenciais ou da equação do controlador, né? Então, o que acontece? Existe uma nomenclatura para caracterizar as raízes desses termos da função de transferência. Então, as raízes do polinômio em S, né, do numerador, são chamadas de zeros da função de transferência. Função de transferência. E as raízes do polinômio em S do denominador são chamadas de polos. Polos. Antigamente levava acento, agora não existe mais acento diferencial. Polos da função de transferência. Da função de transferência. Então, nós temos zeros, que são as raízes do numerador, e polos, que são as raízes do denominador. Então, vamos dar um exemplo. Tá? Vamos imaginar que eu tivesse uma expressão assim. G qualquer de S igual a S ao quadrado mais 10S mais 25 no denominador. E no numerador eu tivesse S mais 1, tá certo? Então, né, quais os zeros e quais os polos? Bom, zeros, raiz do numerador. Então, eu faço igual a 0, S mais 1 igual a 0, S igual a menos 1. Então, S menos 1 é um zero, tá certo? Um zero é S menos 1. Isso vai ter consequências, tá certo? Consequências com respeito à questão do tipo de resposta que essa função de transferência vai ter quando sujeita a perturbações.
Os zeros eu vou deixar, por enquanto, stand-by. Eu vou me dedicar mais aos polos. Então, vamos lá, vamos buscar os polos. Polos. Polos são as raízes do denominador. Então, está aqui. Então, se eu olhar bem, s ao quadrado mais 2s mais 10s mais 25 é s mais 5 ao quadrado, né? S mais 5 ao quadrado. S mais 5 ao quadrado, tá certo? O que eu observo? Vai ser s ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo dá 10s mais 25. Por isso que eu estava raciocinando a hora que eu estava pensando no exemplo, porque eu fiz, eu bolei isso aí. Bom, quais são as raízes? As raízes para essa função, se eu resolver por Bhaskara, tá certo? Eu podia dizer direto, mas eu vou resolver. S igual a menos b, menos 10, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é 100, menos 4 vezes 1 vezes 25. Ó, deu zero, delta. Ó, como se eu não soubesse. Sobre 2a, que é 2. Então, só relembrando, a equação de Bhaskara, tá? É menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo dividido por 2a. Essa é a equação de Bhaskara, tá certo? Então, aqui, ó, o delta, que aqui 100 menos 100, isso aqui dá zero, e eu tenho duas raízes iguais, s igual a menos 5. Eu tenho duas raízes repetidas iguais, tá certo? Ou seja, o polinômio em S ele toca no eixo em x igual a 5, tá certo? X igual a menos 5. Bom, então o que eu observo? Que quando eu fatoro a expressão do polinômio, as raízes do polinômio fatorado, elas estão com o sinal trocado na expressão. Olha aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho menos 5, a raiz é menos 5, mas na expressão ela aparece positiva, porque é S menos a raiz. Tá certo? Então, quando eu pego o denominador e fatoro nas suas raízes, eu vou ter o sinal trocado. Então, eu tenho que o polinômio do denominador, não tem esse acento, denominador, vai ser igual a S menos raiz 1 vezes S menos raiz 2 vezes, assim por diante, até S menos raiz n para um polinômio do denominador de grau n. Né? Bom, por que os polos são importantes? Os polos são importantes porque eles decretam a estabilidade. Então, a estabilidade da resposta dinâmica de um sistema é vinculada aos polos da sua função de transferência. Bom, eu já falei do conceito de polos, agora eu vou precisar falar do conceito de estabilidade. Né? Para falar de estabilidade, a gente precisa ter uma definição matemática. A definição matemática está associada ao conceito de inglês chamado BIBO. BIBO. Né? É bounded input, bounded output. Ou seja, saída limitada para entrada limitada. Saída limitada para entrada
limitada. O que isso significa? Significa que eu tenho um sistema dinâmico e ele sofre uma perturbação e a resposta dele não vai para o infinito ou para o menos infinito. Ela vai para um valor finito. Tá certo? Então, quando eu tenho uma perturbação finita num sistema e ele responde me dando uma resposta finita. Tá certo? Finita. Ou seja, ele não vai, sua resposta não vai para o infinito. Isso é uma resposta estável. Estável no tempo, né? A gente está falando de estabilidade ao longo do tempo. Como que eu posso dar um exemplo disso? Bom, eu vou buscar lá um exemplo de uma situação mecânica. Tá certo? Eu vou vir aqui no blog, né? Vou aqui no campo de busca, vou colocar estabilidade. Estabilidade. Não achei o exemplo. Deixa eu pegar aqui e vou procurar no YouTube o exemplo que eu quero. O exemplo que eu quero é um exemplo de um reboque. Tá certo? Então aqui, deixa eu colocar estabilidade no reboque. Então olha aqui, ó. Riscos de trafegar com carretinha sem distribuição de peso. Tá certo? Então, o que acontece? A gente tem aqui uma esteira. Essa esteira a gente tem um modelo de carro puxando um reboque. E é possível distribuir o peso do reboque, tá certo? Colocando o peso mais próximo do centro de massa do conjunto ou mais longe do centro de massa do conjunto, né? Então vamos começar. Ó, a esteira está rodando. Observe, quando há a perturbação, que é um empurrão, né? Pelo operador, por quem está realizando o experimento, né? No reboque, a resposta é estável. A força não é infinita, a força é finita. Certo? Ó, o sistema ele responde de forma oscilatória, mas ele atinge um valor, ele converge para um valor finito. Tá certo? Agora ele vai trocar a posição dos pesos. Trocou. Ou seja, o reboque ficou com mais peso lá na traseira, mais longe do centro de massa. Então, o que isso implica? Isso implica que no modelo que descreve essa situação dinâmica, o momento, né, angular mudou da força. Tá? Agora, quando ele aplicar a força aqui, longe do centro de massa, tá, o sistema vai responder de forma diferente. Observem, o carrinho só parou de sacudir quando ele agarrou o carrinho. Porque o carrinho começou a sacudir de forma oscilatória e a amplitude de oscilação foi crescendo, ou seja, tendeu para o infinito. Tá certo? Essa é uma resposta instável. De novo. Ó, a força era bem pequena. Ó. Oscila, ó. De novo. Olha lá. Então é isso. Tá? A situação é essa. Tá? A gente tem um sistema dinâmico, e esse sistema dinâmico, se ele estiver com uma característica de resposta instável, ele vai ter seu valor indo para o infinito. É isso. Agora, como que eu posso identificar esse tipo de comportamento a partir da matemática das funções de transferência? Bom, o que acontece é que a gente faz uma análise dos chamados polos da função de transferência, colocando eles num gráfico. E esse gráfico é chamado de lugar das raízes. Né? Lugar das raízes. Esse gráfico, o nome dele em inglês é root locus. Root locus. Lugar das raízes. Tá certo? Então, como que é feito esse gráfico? Esse gráfico, para a informação de entrada, são os polos. A gente precisa ter os polos da função. E aí a gente desenha os eixos, tá certo?
esse eixo aqui das abscissas é o eixo com a parte real da raiz, e o eixo das ordenadas é com a parte imaginária. Tá certo? Então, por exemplo, para aquele meu sistema lá, onde eu tinha S igual a menos 5, se eu for colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, S igual a menos 5. Quando eu olho isso, qualitativamente eu já sei que aquele sistema vai ter uma resposta estável. Por quê? Bom, deixa eu trocar a cor da caneta do apontador aqui. Opções de ponteiro, cor da tinta, eu vou colocar em verde. Né? Quando as raízes caírem nesse semiplano aqui, ó, que é o semiplano esquerdo, então esse aqui é o semiplano esquerdo. A resposta é estável. Resposta estável. Certo? Agora, quando, por sua vez, a resposta cair quando a resposta cair no semiplano direito, a resposta cair não, a raiz, certo? Raízes no semiplano direito. Então, semiplano direito. O que nós vamos ter? Nós vamos ter uma resposta instável. Resposta instável. Tá, professor, e se a raiz tiver for zero? Se a raiz for zero, né, ou seja, se a parte real da raiz for zero, porque o que decide o lugar é a abscissa. Né? Eu só analisei com respeito eu tenho o semiplano do lado esquerdo e o semiplano do lado direito. Então, o que me interessa são a parte real da raiz. Né? Essa parte real da raiz pode ser zero? Pode. Se ela for zero, a resposta vai ser oscilatória com amplitude constante. Então, deixa eu trocar aqui de novo. Eu vou voltar, vou botar um tom de roxo. Se a parte real for S igual a zero, eu vou ter em cima do eixo aqui, tá certo? Eu vou botar esse formato aqui para vocês lembrarem que a resposta vai ser oscilatória senoidal, ou seja, com amplitude constante. Tá certo? Não que vai aparecer isso aqui é só uma representação, tá? Por favor. Tá? Foi só para lembrar, se for a parte real da raiz do denominador, o polo, for zero, a resposta vai ser senoidal. Foi só para lembrar. Tá? Essa informação, então, a respeito dos polos da função de transferência pode ser usado para fins de avaliação da estabilidade, mas também pode ser usado para fins de projeto do controlador. Porque, observem, como a gente viu lá na aula 10, a função de transferência em malha fechada, né, ela vai ficar em função da função de transferência do processo, 1 mais o produto da função de transferência do processo, vezes a função de transferência do controlador. Isso aqui, considerando, claro, tá certo, é a retroalimentação negativa como política para a construção da malha. Feedback com retroalimentação negativa. Então, o que eu vejo? Eu vejo que os zeros da função de transferência em malha fechada estão associados à característica do processo. Né? Agora, por sua vez, existe uma relação entre como que
a função de transferência do controlador interage com a função de transferência do processo. Vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Né? Se eu tiver um processo de primeira ordem sem atraso de tempo, tá? Então, processo de primeira ordem sem atraso de tempo. Termos genéricos, a GP de S seria a constante Kp sobre tal P, S mais 1. Primeira ordem, sem atraso de tempo. Não tenho o θd, tá certo? Não tem E na menos θs aqui, tá? Não tem multiplicando aqui. Esse aqui é o ganho de primeira ordem, né? E esse aqui é a constante de tempo tal. Constante de tempo. Né? Vamos colocar um controlador proporcional em operação regulatória com esse controlador. Então, controlador proporcional em operação regulatória. Né? Operação regulatória. O que vai acontecer? O que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter o processo, né? Processo descrito por Kp sobre tal P, S mais 1. Né? Nós não vamos ter variação do set point, tá certo? Então, aqui é o y de S. A operação é regulatória. Aqui nós vamos ter a função de transferência GC. GC para proporcional eu deduzi na aula 10. A expressão é só GC de S vale quanto? Vale Kc. É uma constante só que multiplica. E aí nós vamos pegar isso aqui, essa saída aqui, que vai ser o P' de S, e vamos subtrair do x' de S. E está aqui a malha fechada. Tá certo? Bom, a função de transferência em malha fechada vai ser GP de S sobre 1 mais GP de S vezes GC de S, como eu deduzi na aula passada. Então, vai ser igual a Kp sobre tal P, S mais 1, 1 mais Kp tal P, S mais 1, vezes Kc. A estabilidade tem a ver com o denominador. Então, eu vou me preocupar em analisar essa expressão aqui. Vai ficar 1 mais tal P, S mais 1, que multiplica aqui em cima do numerador Kp vezes Kc. Tirando o mínimo múltiplo, vai ficar tal P, S mais 1, tal P, S mais 1, mais Kp vezes Kc. Bom, então o que vai acontecer? Eu tenho a divisão aqui, mantenho o numerador, fica Kp sobre tal P, S mais 1, e multiplico pelo inverso, vezes, ó, tá vendo aqui, ó, passa a ser esse denominador, passa a ser o numerador, tal P, S mais 1, sobre tal P, S mais 1, mais Kp vezes Kc. Esse termo aqui simplifica com esse aqui, e a função de transferência em malha fechada, a GMF, com controle proporcional, fica Kp sobre tal P, S mais 1, mais Kp vezes Kc. Então, quais são os polos, ou qual é o polo, porque a expressão é de primeiro grau. Qual é o polo da GMF, da função de transferência em malha fechada? Vai ser a raiz dessa expressão aqui. Então, eu vou igualar a zero. Tal P vezes S mais 1 mais Kp vezes Kc igual a zero. Então, vai ficar tal P, S igual a menos 1 menos Kp vezes Kc, S igual a menos 1 menos Kp vezes Kc, tudo dividido por tal P. Tá certo? Ora, qual é o valor
que zera o S. Bom, o tal P, se eu substituindo S igual a zero, para determinar qual o valor de Kp e Kc, que estão genéricos, né? Que estão literais, tá certo? Eu substituir ali, vai ficar 0, porque 0 vezes tal P é 0, igual menos 1 menos Kp vezes Kc. Então, eu vou ter que 1 é igual a Kp vezes Kc, só que tem um negativo ali, menos. Então, qual é o valor de ganho do controlador que zera o S? É menos 1 sobre Kp. O que isso aqui significa? Isso aqui significa que, se eu pegar e substituir na expressão da malha um ganho proporcional igual o ganho do processo com sinal invertido, eu vou ter a resposta próxima à oscilatória. É isso. E aí eu preciso fazer uma análise do sinal da função. Uma análise do sinal da função. Então, por exemplo, se o S for um valor positivo, a raiz vai cair no semiplano direito. Para que o S seja um valor positivo, tá certo? Ou seja, em vez de 0 aqui eu tenho um valor positivo, tá? Aqui, ó, eu vou analisar a partir daqui que é mais fácil de analisar, ó, tá? Vai ficar 0 igual menos 1 menos Kp vezes Kc, tá certo? Se o S é igual a 0, eu tenho uma resposta oscilatória de amplitude constante. Se o S for positivo, eu vou ter uma resposta instável. Por quê? Porque S positivo significa semiplano direito, parte real positiva da raiz, tá certo? Então, olha aqui, ó, para cá ser positivo, positivo, qual é a relação que tem que haver entre essas duas grandezas? Esse valor e esse valor. Bom, se o Kc for um valor também for negativo, esse menos daqui com esse menos daqui vai dar positivo, tá certo? Então, o Kc precisa ser negativo e, em módulo, ele precisa ser maior do que 1 sobre Kp. Então, se o Kc for, em módulo, maior do que 1 sobre Kp e ele for negativo, eu vou ter o quê? Uma resposta instável. Se ele for igual a 1 sobre Kp e negativo, eu vou ter raiz positiva. E se ele for menor que 1 sobre Kp, a resposta vai ser estável. Então, se Kc em módulo for menor que 1 sobre Kp, a resposta vai ser estável. Isso permite que nós determinemos o limite que Kp pode ter. Kp pode ser qualquer valor, desde que não seja maior que 1 sobre, maior ou igual a 1 sobre Kp, porque se for igual vai dar resposta oscilatória. Então, isso é chamado método da síntese direta. O que é o método da síntese direta? É determinar os ganhos proporcional, integral e derivativo usando a expressão de determinação de estabilidade através do hot locus. Isso é o método da síntese direta, tá certo? Agora, a questão é, esse método ele é um método interessante, mas ele não determina o quão estável eu vou ter, ou seja, a gente sabe que quanto mais próximo da raiz com parte real nula, mais oscilatória vai ser a resposta. Porque quando eu lembro das respostas com oscilação, eu lembro que eu tenho respostas que elas são o quê? Elas são amortecidas.
A questão é, me interessa ter uma resposta que leve muito tempo para amortecer? Quanto tempo interessa que leve para que haja um amortecimento? Ou seja, essa razão de amortecimento, essa razão de decaimento, de a altura da amplitude da oscilação diminuir, ela tem que ser especificada. E foi aí que nasceram os métodos heurísticos de sintonia. Métodos heurísticos de sintonia de controladores. Esses métodos, que são métodos Ziegler-Nichols, Cohen-Cohn, eles especificam qual é a característica de projeto de controlador que se quer, para quanto tempo vai levar para oscilar, tá certo? Se vai oscilar muito, se vai oscilar pouco, vai oscilar menos, tá certo? É uma razão de decaimento de 1/4, por exemplo, essa altura aqui dessa oscilação, sendo 1/4 dessa primeira oscilação, tá certo? Isso são características do projeto de controladores usando métodos heurísticos, que vai ser a nossa próxima aula. Só que, além disso, o que eu observei? Eu observo, né, que há uma relação direta entre o ganho do controlador proporcional e o processo. E aí a gente observa que eles estão sendo multiplicados. Então, na realidade, há sim, teoricamente, um vínculo entre o ganho do controlador proporcional e o ganho do processo. Ou seja, existe uma relação inversa. Quanto maior o ganho do processo, menor o ganho do controlador. Quanto menor o ganho do processo, maior o ganho do controlador. Tá certo? Existe uma negociação, um trade-off entre quanto é o valor de um e quanto é o valor do outro. E sempre vai existir isso mesmo para as outras leis de controle, mesmo para proporcional integral e proporcional integral derivativo, não só para proporcional puro, tá certo? Só que não vai ser tão direta essa análise para os outros. Por quê? Porque as expressões do GC aumentam, elas aumentam em complexidade. E aí a gente começa a ter que levar junto a constante tempo integral para ser analisada e a constante tempo derivativo também. Então, quando eu substituir nessa expressão aqui, ó, tá? AGC, aqui, ó, eu substituí aqui. Eu fiz só proporcional puro. Se eu fizesse proporcional integral, seria Kc que multiplica 1 mais 1 sobre tal IS. Esse 1 sobre tal IS, ele ia junto e ele ia estar aqui no denominador. Se eu fizesse com um proporcional integral derivativo, ia ficar Kc que multiplica 1 mais 1 sobre tal IS mais tal ds. Esse termo também ia junto. Então, observem, mais uma coisa interessante. Quando eu fiz essa avaliação para essa função de transferência em malha fechada, o Kc é uma constante, ele não levou S junto. Então, ele não muda o grau da expressão, ele não aumenta o número de raízes. Agora, se eu fizer para proporcional integral ou proporcional integral derivativo, o S vai junto. Então, vai aumentar o grau, vai mudar. Então, eu vou deixar aqui um exercício. Vou propor um exercício. Tá? Exercício. Tá? Obtenha a expressão da função de transferência em malha fechada para um processo de primeira ordem genérico. Genérico significa que o ganho é Kp e que a constante de tempo é tal P, tá certo? Em malha fechada com um controlador feedback PI operando de forma regulatória. Vou dar uma força. Vai ficar GMF igual a o Kp sobre tal P, S mais 1, dividido por
1 mais Kp sobre tal P S mais 1, que multiplica. Aqui vem a GC, vem a função de transferência controlador, que multiplica Kc, que multiplica 1 mais 1 sobre tal IS. Então, tem que operar aqui, tem que tirar o MMC, tá? Tem que tirar o MMC aqui dentro, tá? Substituir esse tal PS mais 1, vai simplificar com esse tal PS mais 1 e fazer a mesma coisa que eu fiz. E aí, a função final vai ficar em função de Kp, Kc e tal I. Tá? Então, a equação do denominador, essa equação do denominador a gente chama de equação característica, tá? Então, a equação do denominador da função de transferência, que no caso é em malha fechada, se chama equação característica. Equação característica. Tá certo? Bom, fazer essa análise não é uma coisa simples, não é uma coisa simples. Então, por isso que nós usamos a ferramenta de auxílio do XCOS, tá certo? Então, o uso do XCOS, do Scilab, que é o ambiente de programação visual e que eu já recomendei para vocês lá no AVA, que vocês assistam os tutoriais que eu tenho no blog a respeito, tá certo? São vários tutoriais, tá? E eu consigo acompanhar não quem assiste, mas quantas pessoas acessam, né? Tem ocorrido esse acesso de forma bastante tímida, digamos assim. Eu vou ser elogioso. Tímida. Muito poucas pessoas que fazem essa disciplina têm acessado o tutorial de XCOS. Então eu vou mostrar agora a utilidade do XCOS, tá certo? Vou salvar aqui. Vou chamar o Scilab. O Scilab está aberto aqui. Vou chamar o XCOS, tá certo? Tá aí o XCOS. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou construir uma malha, tá certo? Vamos pegar aqui fontes, step function, trazer step function para cá. Então, vou colocar um degrau unitário no tempo 0, o valor inicial é 0, o valor final é 1, tá certo? Vou lá em sistemas de tempo contínuo, está aqui a função de transferência, vou colocar aqui a função de transferência. Por exemplo, vou colocar aqui, vou definir um ganho, por exemplo, de 10, tá certo? E vou colocar aqui, por exemplo, 5 vezes S mais 1. Ok? Vou ligar aqui. Né? Vou colocar um scope aqui para eu poder enxergar o gráfico da simulação. Né? Vou colocar o reloginho, que é a fonte de sinal discreto aqui, né? Amostrado. Vou mudar aqui os limites, o valor mínimo é 0, eu botei ganho 10, né? O valor máximo vai ser 10 porque é um step function, e aí usando o teorema do valor final eu já sei que vai ser 10 o valor, então vou deixar 15 aqui. Para um refresh period de 30, tudo bem. Né? Vou em simulação, vou configurar a simulação, 30 segundos, ok. Então vai dar o gráfico da primeira ordem, né? Observe. Está aí. Né? Foi até o valor 10. E 63,2% de 10 é algo em torno de 6,3. 6,3 está aqui o 5. Ó. Deu em 5 a constante tempo. Exatamente o que eu queria. Agora isso é a função de transferência em malha aberta. Agora eu vou colocar a função de transferência em malha fechada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um bloco aqui de controlador,
tá certo? No caso, como eu vou usar só controle proporcional, eu não preciso usar o módulo de controle PID, tá? Ele tem o PID aqui, ó. Ele tem o PID, eu posso botar aqui o PID, aí ele já vai ter a constante de tempo integral, constante de tempo derivativo, eu ganho proporcional, mas só como é o controle só proporcional, né? Nesse meu exemplo, eu vou pegar e vou lá em sistemas de tempo contínuo, eu quero multiplicar por uma constante, né? Então, operações matemáticas, está aqui o ganho, né? Deixa eu colocar esse ganho aqui, né? Vou inverter ele, Ctrl R para inverter, rotate, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse valor daqui, vou mostrar um valor. Vou alimentar aqui, tá certo? Eu já sei que 0,1 é uma situação interessante, tá? Vou colocar aqui um ganho, por exemplo, de menos 0,2. Vou dar OK, né? Vou colocar... cadê? Operações matemáticas, um bloco de soma. Bloco de soma, está aqui, summation. Vou colocar ele aqui, né? Vou puxar isso aqui para cá, né? Vou apagar esse link aqui. Então, vem a perturbação é alimentada aqui, né? No positivo, ó. Positivo. E como eu estou usando retroalimentação negativa, eu tiro para cá, alimento na operação matemática aqui, no sinal negativo na soma, e a saída daqui, que vai ser imputada no processo. Não ficou muito bonito, tá? Bom, o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer? Foi ao infinito. Foi ao infinito. Por quê? Porque é menos 0,2. Agora, por exemplo, se eu colocar aqui menos 0,05, que é menor em módulo do que o 0,1. Dei OK. E vou rodar. Não foi ao infinito. Então, tudo que eu falei na dedução está provado. Tá certo? Quando nós fazemos a análise do root locus, determinamos o lugar das raízes, colocamos as raízes da função de transferência em malha fechada no gráfico e cai no semiplano esquerdo, tá certo? O que acontece? Nós temos uma resposta estável. Só que essa resposta estável fica em função do ganho do controlador. Então, o ganho do controlador, ele, para o controlador somente proporcional, essa análise é bem mais simples, né? E aí a gente conseguiu fazer essa análise, né, na dedução e vimos que existe uma relação entre o ganho do processo, né, que no caso aqui é 10, por isso que eu usei 0,1. Porque 0,1 é 1 sobre 10, é o inverso do ganho do processo, tá certo? Quando eu coloco menos 0,1, vamos ver o que acontece. Olha só. Aí eu tenho um probleminha, tá? Que é o probleminha associado à questão da simulação numérica ela ser limitada, tá certo? Então, observe, a gente acaba tendo uma resposta em rampa, tá? Ela deveria dar oscilatória, tá certo? Mas ela dá em rampa. Se eu deslocar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, por causa da precisão matemática da simulação numérica, tá certo? Eu vou conseguir os dois efeitos, ou eu vou conseguir a resposta estável ou instável. Por exemplo, se eu colocar aqui menos 0,105, já vai dar instável. Ó. Vai parecer que não é instável, tá? Mas, se eu fizer uma simulação de muito tempo, tá? Se eu simular, em vez de simular 30 segundos, eu simular, por exemplo, 1000 segundos, tá? E vim aqui em simulação, configuração, e botar 1000 segundos, ó. 1000 segundos, tá? O que vai acontecer? Eu vou ver que, passado muito tempo, o valor foi para o infinito. Mesmo sendo menos 0,105, tá certo?
Do mesmo jeito, se eu botar menos 0,09999, que é menor do que 0,1, né, e fizer a simulação de novo, o que eu vou ter? Eu vou ter uma resposta que se aproxima da ida ao infinito, mas não é tão clara assim. Por quê? Por causa da questão da precisão, né? Isso explica por que a gente precisa desconfiar dos números. E isso é uma coisa que é importante, muito importante, e que não tem sido muito trabalhada em qualquer curso de engenharia. Tá? Que é a questão de que as formas como nós representamos os números são números finitos. Então não existe prova de teoremas em matemática usando números. Se provam teoremas usando álgebra. Por isso que eu fiz a dedução toda de forma simbólica. E aqui na simulação eu só estou mostrando o resultado da simulação para mostrar o efeito, né, da malha fechada ou da malha aberta. Né? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Né? Então, o XCOS é uma ferramenta que vai permitir a gente projetar o sistema de controle, porque aí, em vez de simplesmente colocar esse controlador aqui proporcional, eu vou poder colocar um controlador mais complicado, com termo proporcional, integral e derivativo. E aí eu vou poder analisar o efeito do termo integral e do termo derivativo. Então, o que está faltando para a gente poder fazer o projeto do sistema de controle, primeiro, é a gente entender mais sobre o efeito da constante de tempo integral, mais sobre o efeito da constante de tempo derivativo, integrar como que é a sinergia dessas grandezas, e além disso a gente identificar como um processo que a gente vai avaliar, como reconhecer qual é a função de transferência desse processo. Tá certo? Bom, o que eu tinha para hoje era isso, tá? O meu intuito é não fazer uma aula muito longa, eu tenho muito mais assunto para dar, tá certo? Mas eu estou tentando reduzir, condensar e dar uma aula menor do que 50 minutos, tá certo? Então, o que é importante? O importante é o conceito de root locus, tá certo? E a influência do root locus na análise da estabilidade de acordo com o conceito BIBO, tá? E aí, o que a gente tem? A gente tem que a parte real dos polos da equação característica deve estar no semiplano esquerdo. Sempre. Quanto mais eu me aproximar do semiplano direito, maior vai ser o número de oscilações na resposta, né? E vai acontecer da gente ter a resposta estável, que é aquela resposta que vai para o infinito, quando a gente atravessar o sinal, fazendo com que S seja positivo, ou seja, que a raiz caia no semiplano direito. Era isso, meu muito obrigado, e a gente continua na aula 12 com esse assunto, falando mais sobre controladores. Até lá!